Oi gente, tudo bom? Meu nome é Cláudia, sou do Rio de Janeiro e eu faço a voz da Luziara. Um beijo pra vocês. O cabaré era um sucesso. Tamara gerenciava com maestria e conforme os anos passaram, o nome do cabaré de fogo só crescia. Muitas moças caíram na vida ali. Foi quando aquelas duas crianças apareceram no salão. Pediam emprego, comida e um teto. Eram as meninas Susana e Francisca, filhas de uma escrava que havia sido morta. Então eram órfãs as garotinhas. Por mais que Tamara fosse contra, Quitéria abrigou as irmãs. Naquela época não se imaginava que aquelas pobres um dia seriam as majestosas Maria Padilha e Maria Mulambo. Francisca se parecia muito com a negra Galatea e então ganhou a simpatia de Quitéria. Duas cobras amaldiçoadas, isso que elas eram. Em 10 anos elas dominaram tudo. Tamara era ignorada e desrespeitada com frequência e por isso deixou o cabaré. Susana tomou seu lugar como gerente. Susana era diabólica, foi batizada mesmo de Padilha logo cedo, tal como os senadores romanos. Padilha destruiu a vida de Tamara e com isso tomou seu trono. Quitéria se fazia de cega, vivia mergulhada em seus devaneios do passado e não se dava conta da malícia das meninas que agora já eram mulheres. No dia que Tamara partiu, ela foi até os aposentos de Maria Quitéria e elas tiveram uma séria discussão. Tamara não se anunciou e ela aos berros falou: Senhora, como não pode ver que essas endemoniadas estão lhe destruindo? Essas bastardas mestiças, filhas de um branco e uma preta imunda! Como pode permitir que dominem o cabaré? Quitéria respondeu: Tamara, eu vou acertar as tuas contas como uma empregada, pois tu és somente uma empregada. A amizade que tínhamos se esfarelou com o tempo. Se suas malas estiverem prontas, lhe dou o que é seu e peço que vá o mais depressa possível. Você entrou no meu quarto gritando como se eu fosse uma de suas rameiras. Mas esta é a minha casa e você me desrespeitou. Vá-te embora. Tamara estava furiosa e berrou novamente: Maldito dia que você me trouxe pra cá! Maldito esse cabaré! Maldita és tu, bruxa Quitéria, rainha das putas! Quitéria estava em pé e olhando fixamente para ela disse: Eu sou o quê? Tamara berrou o mais alto que pôde: Rainha das putas! Quitéria girou sobre o salto de sua sandália de tiras de couro. A sua saia negra esvoaçou no ar, se abrindo em leque, enquanto rapidamente ela tomou nas mãos o punhal que mantinha no decote do seu espartilho. E o giro de Quitéria parou quando o punhal se enterrou no pescoço de Tamara. O sangue espirrou na parede forrada com papel florido. O assoalho estalou quando o corpo sem vida bateu no chão. Quitéria matou Tatá Mulambo. A carruagem de aluguel chegou, mas foi dispensada. Tamara já havia ido embora, mas saiu pela porta errada. O remorso de Quitéria não era maior que o contentamento de Padilha. Ela pessoalmente atirou o corpo de Tamara no poço abandonado atrás da casa e o observou sumir na água escura. O tempo passou e Francisca pediu a Quitéria uma quantia o suficiente para erguer um cabaré próprio na cidade vizinha. E então, em pouco tempo, o cabaré Boca da Mata estava aberto, e era mesmo como uma filial do cabaré de fogo. Padilha tratava a Quitéria com muito carinho, e os anos corriam. Padilha roubava o cabaré o máximo que podia. Quitéria nunca dava ouvido às rameiras da casa, que falavam que Padilha era falsa para com ela, até que um dia, Quitéria recebeu uma inesperada visita. José Pilintra e mais 3 de seus amigos do norte vieram ver a bela Quitéria e a sua casa de fama. Já era noite de segunda-feira, dia que o cabaré não abria, e então, de uma charrete muito bem feita, com aros dourados e formas coloniais, desceram Pilintra e 3 moças, que mais pareciam perfeitas com aquelas peles cor de canela e seus vestidos de seda. Tomaram um chá muito agradável comentando causos. As moças se chamavam Paulina, Ritinha e Luziara. Quando Quitéria esvaziou sua xícara de chá,
Luziara pediu para examiná-la. Quitéria então zombou, murmurando: Uma vidente para uma bruxa. Luziara não se importou, se levantou da cadeira e passou a circular a sala com a xícara de Quitéria nas mãos. E olhava para dentro dela, vendo nas folhas do chá de ervas coisas muito profundas. O olhar dela se fixou e então ela disse: Quitéria, o chá disse que você dorme sobre uma armadilha. Quitéria pensou em zombar, mas sentiu um aperto no coração. Ela pediu que Zé e as moças a acompanhassem até o seu quarto no andar superior. Ao chegar à porta do quarto, Luziara encostou as mãos nas grandes pranchas de pau-brasil talhada com flores e imagens de borboletas que eram usadas como folha de porta na suíte de Quitéria. Suas unhas pintadas de azul marinho faziam ruído ao tamborilar na madeira maciça. Ela então suspirou e disse: Mademoiselle Quitéria, tem algo ruim dentro desse cômodo. Algo tão ruim que eu não ouso pisar dentro dele. Quitéria se sentiu ofendida. Apontando o dedo indicador para o rosto de Luziara, ela disse: Minha criança, eu sou Lê Saucier Katrina, a grande feiticeira. Tenho no mínimo 4 vezes a sua idade. E tu diz que há um malefício nos meus aposentos? Que petulância! Luziara pacientemente argumentou. Mademoiselle Quitéria, se és mesmo poderosa como diz, averigue antes de me inferiorizar. Quitéria abriu a porta e convidou as moças para entrar. Mas Paulina bruscamente a interrompeu e disse: Senhora, não passaremos do batente. Esse cômodo, além do maléfico, também carrega uma morte. Alguém morreu aí dentro. Eu lhe garanto que foi assassinato. Quitéria mordeu o lábio inferior e entrou no quarto com Pelintra. Ao se virar para a porta, ela perguntou a Luziara: Moçoila, onde está o suposto malefício? Luziara, com convicção, respondeu: Sob a cama. O assoalho rangeu quando Pelintra suspendeu a cama de madeira velha, pesadíssima como que, talhada à mão, na cabeceira a imagem de um leão. O que estava sob ela era algo tenebroso. Os olhos de Quitéria estavam cerrados e suas mãos tremiam. Havia um desenho feito com sangue seco que estava enegrecido sobre a madeira do chão. O desenho consistia em um círculo, uma estrela de 5 pontas, uma cruz de caravaca, uma cruz de malta, 2 traços retos, 3 estrelas de Salomão, 7 círculos menores e muitas inscrições em hebraico, céltico e babilônico. No centro do desenho, uma boneca de palha com uma mecha de cabelos de Quitéria na cabeça e a região dos olhos atada. Paulina, parada na porta, indagou: O que encontrou sob o leito? E Quitéria respondeu com a voz trêmula: Um círculo de invocação a Deus Inanna e um voodoo. Luziara então disse: Mademoiselle, entenda. O fato de ser uma grande feiticeira criou em seu ego a ilusão de que não pode ser derrotada. Mas isso não é verdade. Quanto mais alto, maior a queda. Tenha uma boa noite e que os deuses do Sinar lhe deixem em paz finalmente. Quitéria ouviu os passos das moças descendo as escadas e elas iam embora. Tinham vindo apenas para abrir os olhos da velha bruxa. Ritinha gritou: José, nós lhe aguardamos na carruagem. José Pelintra posicionou a cama de Quitéria em outra parte do cômodo e esticou os lençóis que havia desarrumado. Quitéria encarava o desenho no chão. Ela estava estática, perplexa. Pelintra guiou pelas mãos e a sentou em um sofá de veludo cor de salmão. Acariciando seu ombro, ele disse: Maria Quitéria, minha velha guerreira, nos conhecemos nos conhecemos há muito tempo. Zé, quem foi forte o bastante para me enganar? As minhas runas não abrem mais. Minhas cartas emudeceram. Eu estou sem poderes graças a este feitiço. José Pelintra retirou um lenço vermelho do bolso de seu paletó e enxugou as lágrimas que começavam a cair do rosto de Quitéria. Ele foi cantarolando: Maria Padilha, feiticeira, feiticeira, Maria Padilha é poderosa, o seu feitiço não é de brincadeira. Quitéria murmurou:
Padilha foi para mim como uma filha. Dei tudo a ela. Mas de qualquer maneira eu não compreendo como ela conseguiu me enganar. Pilintra, ainda a afagar o rosto de Quitéria com um lenço, respondeu: Você foi como um sapo na panela. Se pôr um sapo na panela de água fervente, ele pulará para fora. Agora, se pôr um sapo em uma panela de água fria e ao poucos aquecer a água, o sapo não perceberá o calor e morrerá cozido sem querer notar ou reagir. Quitéria, eu só trouxe essas 3 moças aqui porque Francisca no cabaré, na Boca da Mata, suspeitou do seu comportamento permissivo e me pediu para investigar. Zé, eu lhe agradeço muito. E por favor, transmita meus agradecimentos para as moças que vieram contigo. Agora, eu tenho que desfazer esse feitiço e esperar Padilha chegar da cidade. Eu e ela resolveremos nosso desacerto esta noite. José partiu e Quitéria desfez a magia que estava sob sua cama. Porém, ela esteve enfeitiçada por mais de uma década e com isso estava fraca. Pela manhã, a negra Lourdes, camareira e cozinheira do cabaré, foi perguntar o que Quitéria preferia em seu desjejum. E ela pediu o habitual, chá de raízes e croissant de queijo branco. Quitéria desceu as escadas do salão com uma profunda amargura. Vestia uma saia roxa de seda com bordados em arabescos negros e usava um espartilho de amarração frontal, negro como a noite. Nos pés, um sapato de salto negro e bico redondo boneca, invernizado brilhante. As unhas haviam sido pintadas de vermelho escuro e o cabelo solto, delicadamente ondulado e negro. O café estava sendo servido no salão, mas somente havia louças para 2 e não louças para 25 moças. Quitéria indagou o motivo das moças não descerem para o café, e Negra Lourdes respondeu que Maria Padilha havia ordenado que todas se fechassem em seus quartos. Ela gostaria de conversar com Quitéria a sós. Seria conversa derradeira, pois Maria Quitéria já havia afiado a lâmina do seu punhal.